Olá, tudo Olá. bem? Tudo bem, Guilmar? Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos novamente ao Evangelho em Libras, a segunda noite que apresentamos. Ontem vocês gostaram, com certeza, do tema apresentado magnificamente, de forma bem clara pelo pastor Douglas. Nesse momento, teremos outro tema muito especial. Jesus maior do que tudo. Então, continue ligado. Eu quero agradecer a você, surdo, familiares, amigos, de tantos estados que estão nos assistindo. Muito obrigado e continue ligados em toda a programação. E você que viu ontem na internet este programa, você pensa que acabou? Não. Hoje, mas tem amanhã também, amanhã à noite. No sábado também, de manhã, às 10 horas. Todos vocês, na sua casa, quem mora aqui no DF, estou convidando vocês para virem aqui neste auditório. Venham ver conosco aqui, ao vivo. Todos os estados no Brasil podem ver, acompanhar pela internet. Vamos? Convidem seus amigos, seus vizinhos, seus amigos de infância. Convidem, tá ok? Então, ontem vocês encaminharam fotos. E nós recebemos várias. E muito obrigado. E continue enviando. E não se esqueça de colocar a hashtag Evangelibras. Então, continuem enviando todas as fotos dos grupos, de todos os ângulos. E tudo como vai ser todo o programa, você que está participando, você então encaminhe, que você está assistindo, então, o Douglas, e as dúvidas também. No final, você pode então ter as suas dúvidas respondidas. Encaminhe também as suas perguntas. Então, se não entendeu, você pergunta. Às vezes, pelo português, às vezes tem essa dificuldade, então faça um vídeo. Hoje você pode fazer um vídeo, encaminhar para nós, pelo WhatsApp que está aí, ou ainda também pela internet, nas nossas redes sociais, e teremos então um vídeo chat aqui, interativo, com a Karen, que ontem apresentou sobre os 2 remédios da saúde, certo? E hoje, novamente, ela vai continuar. Mais 2 remédios que você também não entendeu, tem a oportunidade de perguntar e ter essa resposta no final. Participe. E você que vai enviar suas fotos, mande por e-mail. Hoje, agora. Se você não fique triste se você não perdeu hoje. Tire fotos, Brasil todo, por favor, mande suas fotos para mostrar. Hoje nós vamos ver as que foram feitas ontem. Oscar da Silene Edson, lá de Maringá, do Paraná. Josnã, da Bahia. Lucivânia, de Porto Velho. Marlon, Marcos, do Piauí. Temos também a Valdeci, lá de Goiânia. Miqueias, de Recife. Miqueias também de Recife, Pernambuco. Olha, a Joyce e a Natália, lá do Espírito Santo. E Paula Vidal, de Cachoeirinha, lá do Rio Grande do Sul. Paulo e a Elaine, de Hortolândia, São Paulo. Elisângela, Altamira, também assistindo o Evangelho em Libras. A Fabíola, aluna de Libras, lá do Rio de Janeiro. E agora, temos um momento muito especial, que é o momento de falar com Deus, de conversar com Deus, e para isso convidamos o Orleans para fazer essa oração.
Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Desejamos, Senhor, conhecer a Tua Palavra. Que a Tua Palavra faça morada no coração de tantos surdos que estão assistindo o Evangelho em Libras. Dê a compreensão para que possa alcançar tantos e tantos surdos espalhados por todo esse país. Nos dê força, Senhor, para que não venhamos a desistir. Nos abençoe, que os seus santos anjos estejam conosco, ao nosso lado, afastando o Senhor do mal, e que o Senhor possa estar sempre conosco até podermos entrar nos céus. E hoje que temos um tema tão importante dentro do Evangelho em Libras, que a Tua Palavra se faça presente. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, você lembra ontem que nós vimos o pastor, a esposa do pastor Douglas, a Karen, ela apresentou para vocês os 8 remédios naturais que Deus deixou para nós. São 8, mas ontem nós vimos 2. Então, ainda falta amanhã. Vamos ver amanhã e agora também com a Karen. Boa noite a todos vocês. Que bom poder encontrar com você aqui novamente com o nosso tema de saúde. Ontem nós falamos sobre 2 temas, sobre a água e sobre o ar puro. Lembra? Você guardou tudo que nós dissemos ontem? Hoje nós vamos falar de mais 2 temas. O primeiro tema que nós vamos abordar hoje é sobre luz solar. A luz solar, sim, é um remédio que Deus deu para nós. Eu vou explicar para você entender bem. A luz solar produz vitamina D, que tem um papel importante na nossa pele, na absorção de cálcio e também para que possa nos ajudar na formação óssea. As pessoas podem ter muitos problemas de saúde, como osteoporose e raquitismo, quando não tomam sol, quando esse sol não é absorvido. As pessoas que às vezes têm depressão, sofrem de cansaço mental, porque às vezes ficam muito tempo longe do sol. Elas precisam caminhar no sol, caminhar ao ar livre, respirar profundamente, para que todos esses sintomas desapareçam e sejam amenizados. O sol também ajuda de uma forma muito importante, eliminando os vírus e as bactérias que existem no ambiente. As infecções também são eliminadas quando você abre a sua janela, a sua cortina, quando você permite que a luz solar entre na sua casa, faz com que o sol mate essas bactérias e esses vírus. Na sua casa, você pode tomar sol durante o dia, expondo os braços e as pernas, durante 15 minutos somente. Não use protetor solar nesse momento, ok? Você deve tomar esse sol, absorver esse sol sem nenhuma proteção na pele. Mas cuidado com o tempo. Esse sol benéfico deve ser tomado somente nesse período de horário, entre 10 e 3 da tarde. É um sol forte, tá? Mas é um sol que vai fazer um bom efeito na sua saúde. Depois desse horário, esse banho de sol está liberado. Se você tem algum problema, se você quer tomar um sol, ficar bronzeada, você deve usar um chapéu, usar um protetor solar. O outro tema que nós vamos abordar hoje é sobre o exercício físico. O exercício físico também é um remédio natural. Você pode pensar em fazer exercício físico para ficar todo musculoso, todo sarado. Não, peraí, não é bem assim não. Isso é para você ter saúde. O exercício físico promove saúde.
O exercício físico ajuda para que as pessoas possam eliminar as suas tensões, eliminar o estresse, absorver calma e o organismo possa responder a isso. Também o sistema cardiovascular é beneficiado com a troca de gases, os ossos são fortalecidos, você fica mais forte, aumentando assim a sua imunidade. O exercício físico tem vários benefícios para o nosso organismo. Pessoas que têm diabetes podem fazer exercício físico que com certeza vão ter essa diabetes bem amenizada. Você pode experimentar fazer um pouquinho de exercício todos os dias durante 30 minutos. Um exercício simples, por exemplo, você está em casa no seu trabalho, ao invés de subir de elevador, você sobe de escada. Não, suba de escada, é melhor para você. Se você tem um cachorro, saia para passear com seu cachorro, brinque com o seu filho. Isso tudo ajuda a você a se fortalecer, a fazer um exercício. Não fique parada, não fique sentado, olhando, vendo uma televisão. Aproveite, passeie, ande de bicicleta, convide os amigos para ir junto numa corrida leve. Você vai se sentir muito melhor e a sua saúde com certeza vai ser beneficiada. Por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que nós falamos hoje, do tema sobre saúde, você pode mandar a sua pergunta para mim. Manda por e-mail, manda pelo WhatsApp. Mande a sua pergunta e depois eu respondo para você. Ok? Até amanhã. Com mais 2 temas sobre saúde. Não falta não, viu? Eu espero você. Tchau. Muito bom. Muito obrigado a Karen pela explicação. O tema sobre a saúde é muito relevante para a nossa vida, não é? Verdade, verdade. Para a saúde dos jovens, para fortalecer a saúde, muito bom. Agora você vai ver neste momento algo muito especial, que o Espírito Santo toque o seu coração, a sua mente. Vamos ver? Vamos ver. Então, pode acompanhar que vídeo, não é? Que mostra um pouquinho como Jesus é maior do que tudo, como a sua importância é importante para a nossa vida. E hoje é o tema do pastor, Jesus, o maior de tudo. Vamos começar? Muito obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Guilmar. E nesse momento, nós vamos estudar a Bíblia. Então, eu queria convidar você para estudar a Bíblia comigo. Nós vamos começar, neste momento, a mensagem de hoje. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o estudo bíblico hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de contar algumas coisas para vocês e agradecer também.
primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram do evento ontem, que assistiram toda a programação, e eu estou muito feliz. E não importa se você é surdo ou ouvinte, você pode acompanhar a programação de qualquer jeito. Você pode convidar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares. E é muito importante que você esteja acompanhado assistindo a programação, para que você troque ideias, para que você se relacione com as pessoas. E é importante também você lembrar de que no final você pode fazer suas perguntas e nós vamos responder no vídeo chat. Talvez eu não consiga responder todas as perguntas, mas com certeza eu prometo para você que as respostas que você vai ouvir no nosso vídeo chat vão ser respostas que vão ao encontro das suas dúvidas em relação à Bíblia. Então isso é um motivo de felicidade e alegria por saber que você está participando. Às vezes pode ser que você surdo queira perguntar e talvez você não queira escrever a sua pergunta. Você pode, no WhatsApp, fazer o seu vídeo em Libras da sua pergunta e mandar para a gente. Você está vendo? Tem um número que aparece na tela, então você pode olhar esse número, manda a sua pergunta em vídeo no WhatsApp, nós vamos ler a sua pergunta, nós vamos ver a sua pergunta e depois nós vamos responder para você, para que você entenda de maneira mais clara e receba a informação. Porque a nossa intenção é que você estude a Bíblia conosco, é que você conheça a verdade que está expressa na Bíblia e essa verdade vai abrir a sua mente e trazer para você uma visão melhor do que é a vida e do que é Jesus. Agora, nesse momento, nós vamos começar a mensagem. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito especial. E eu queria que você estudasse comigo a Bíblia nesse momento. Você pode pegar a sua Bíblia e ler conosco enquanto estivermos estudando os versos. E através disso nós vamos nos relacionando e crescendo espiritualmente através do estudo da Bíblia. Nossa comunhão com Deus vai ficando mais forte. E o tema de hoje da nossa palestra, eu queria mostrar para você, eu não sei se você já sabe, mas eu queria mostrar para você, Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa material, Jesus é maior do que tudo. Vamos ver? Jesus é a nossa água da vida. Nesse momento, então, abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 8, verso 22. Vamos lá? Deus tem uma mensagem muito importante para nós nessa noite. Então vamos ler qual que é. Como eu disse, Lucas, capítulo 8. Consegui encontrar, verso 22. Olha só o que diz. O que está na tela foi retirado da Bíblia. Então vamos lá. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco. Quem que é esse ele que está representando no verso? Esse ele é a pessoa de Jesus, certo? Então, você já entendeu que Jesus estava ali. Então, Jesus entrou no barco em companhia de quem? Dos seus discípulos, dos seus 12 amigos. E Jesus disse-lhe: passemos para outra margem do lago. Jesus disse: vamos atravessar o lago. Eles precisavam chegar do outro lado. E partiram, mas o verso continua. Olha só o que diz a Bíblia. Estavam lá, imagina eles remando, conduzindo a embarcação. E Jesus então, naquele momento, enquanto estavam navegando, a Bíblia fala que Jesus aproveitou aquele momento para descansar. Então Jesus adormeceu. Algo muito interessante é notarmos nesse verso que Jesus estava cansado e estava com sono. Lembra que ontem eu expliquei para vocês que Jesus é humano e que ele se cansou como nós nos cansamos, que Jesus chorou, que Jesus também sentia fome, sentia frio e que Jesus também, ele passava pelas mesmas necessidades que nós humanos passamos. Jesus, ele ao mesmo tempo que era homem, Jesus também era Deus.
ou é Deus. Então a Bíblia explica muito bem claro essa questão. Agora eu gostaria de focarmos com a palavra descansar. Essa palavra, ela significa várias coisas. Por exemplo, como a gente viu no verso, Jesus estava cansado e ele descansou. Ele tinha trabalhado, evangelizando, pregando, curando as pessoas durante todo o dia. Muitas pessoas, você sabe que muitas pessoas procuravam a Jesus. E às vezes, imagina você se pudesse encontrar Jesus. Você iria abraçá-lo, perguntar muitas coisas. Então era assim que as pessoas faziam. Quando encontravam com Jesus, ele se dedicava muito a dar atenção a essas pessoas. E ele tinha pouco tempo para ele mesmo. Ele passava tempo ajudando, curando, respondendo as perguntas, ensinando as pessoas que queriam aprender sobre a palavra de Deus. Então, ele não tinha muito tempo para ele. Ele se dedicava mais às pessoas. Ele era um pregador organizado, era um evangelista organizado. E essa organização sugava muita energia de Jesus. Por ele ser humano, ele se cansou. E aí, enquanto eles estavam na embarcação, os discípulos estavam tomando conta da direção do barco. Jesus aproveitou aquele momento para relaxar e descansar. Como eu disse para vocês, a palavra descansar representa nesse sentido de que Jesus estava cansado e descansou para repor as suas energias e depois continuar o seu trabalho de curar, de pregar, de levar a mensagem de Deus, as boas novas para outras pessoas. Então, mas essa palavra ela pode trazer um outro significado também. Assim como tem esse significado de estar cansado para poder repor as energias, a palavra descansar, ela pode ter um outro significado. Eu queria mostrar com você nesse momento, mostrar para você nesse momento. A palavra descansar, ela pode significar, como eu disse para vocês, a pessoa está cansada para repor as suas energias, mas também ela pode significar um sentimento de alívio. Um sentimento de alívio. Isso é muito interessante. Por exemplo, Jesus, ele se sentiu cansado e também estava precisando de alívio. Podemos imaginar o seguinte: eu e você temos um compromisso, no horário certo, no lugar certo, marcamos para nos encontrar. E aí nos encontramos. E aí acontece algum imprevisto. Pode ser que alguém se atrase, ou eu me atrase, e aí preciso correr para chegar naquele lugar. E quando encontro com a pessoa que estava me esperando, eu sinto um certo alívio, porque a pessoa está lá me esperando. Ela poderia ter ido embora por causa do meu atraso, mas eu fico aliviado quando eu chego no lugar e a pessoa está lá. Então, a palavra descansar, ela pode representar também a questão de você estar calmo, por conta de alguma coisa ter dado certo. Um outro exemplo para a gente poder entender. Você está no aeroporto para poder fazer um voo, pegar o avião, e aí você entra então no táxi, corre até o aeroporto com o táxi, e chega rapidinho lá para fazer o check-in na empresa certa, e a fila já acabou, não tem mais ninguém na fila, e você chega agoniado dizendo, ainda dá tempo de eu entrar no voo? E aí a pessoa que está te atendendo diz, sim, dá tempo. O que você vai sentir? Um certo alívio. Você vai ficar aliviado, porque você conseguiu chegar ali na hora certa. Então isso representa também a palavra descansar, que te traz um alívio. Você pode usar essa palavra para algo que você fez, está cansado e agora você vai precisar descansar para repor as suas energias. E também você pode usar essa palavra como uma questão de alívio, um alívio mental, uma questão de, poxa, fiquei aliviado quando algo deu certo e assim por diante. Podemos usar essa palavra para os dois sentidos. Eu gostaria de me adeter nesse último sentido que eu expliquei para vocês, porque isso é muito importante nos dias que vivemos hoje. Eu gostaria de explicar de modo claro para você. Voltamos à tela. Então, como eu estava falando para você, a palavra descansar,
no sentido de sentimento de alívio, também nos passa a ideia de que precisamos ter mais confiança. Por exemplo, hoje as pessoas vivem muito agoniadas, nervosas e estressadas. E esse tipo de ação ou estado de espírito pode trazer para a pessoa um sentimento de estresse que vai causar algumas doenças. Como resultado dessa agitação, pode trazer algumas doenças. E por que a pessoa fica estressada? No mundo em que vivemos hoje, em nossa sociedade, a maioria das pessoas elas vivem estressadas, preocupadas com o horário, questão de chegar ou não atrasado, elas ficam preocupadas com a questão financeira. Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será que eu vou conseguir receber o meu salário de modo que eu consiga cumprir com as minhas dívidas e honrar com os meus compromissos, comprar roupa, comprar o que me falta, me alimentar? Isso tudo traz uma certa preocupação para as pessoas. Imagina a pessoa preocupada, meu filho ficou doente, agora o que eu faço? Como é que eu vou fazer para levá-lo ao médico? Eu não sei o que ele tem, e aí eu vou precisar resolver essa situação, eu preciso dar muita atenção de maneira especial para o meu filho, e isso eu preciso ser rápido. Tudo isso vai dando para a pessoa estresse, vai trazendo muita agitação, que acaba resultando numa sensação de estresse, num estado de espírito muito estressante. E talvez a pessoa passe nesse estado, não é só uma vez, vários dias, um atrás do outro, nessa correria, nessa agitação, porque é uma coisa que tem que fazer, depois termina e vai fazer outra, e ela nunca tem um tempo para se sentir aliviada ou descansar. E isso é uma coisa muito difícil, isso traz dificuldade. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus. Muitas pessoas hoje, se você for procurar, você vai descobrir que muitas pessoas hoje não têm confiança em Deus. E o resultado dessa falta de confiança é doença, é hospital e muitas coisas ruins. Por isso eu gostaria de explicar para você que é muito importante você seguir os conselhos bíblicos, porque a Bíblia, ela tem muita sabedoria ao indicar que nós precisamos ter fé e encontrar alívio em Jesus. E Deus, em seu plano de criação, já nos concedeu um dia especial. Nós temos a semana, que é composta de 7 dias, mas desses 7 dias existe um dia especial. Então Deus, ele já planejou que no 7º dia era um dia especial, e ele determinou que esse dia fosse um dia que pudéssemos aproveitar para viver em comunhão com Deus, para desenvolver a nossa confiança nele e descansarmos. Você se lembra que quando Deus criou Adão e Eva, e eles estavam ali vivos, Deus disse, olha, agora vocês aproveitem o jardim. E a Bíblia nos fala que no 7º dia, Deus descansou. Adão e Eva então aproveitou aquele momento para observar a criação de Deus e se sentiram muito bem e satisfeitos com aquele momento, porque era um momento onde eles estavam adorando ao Criador, através da observância do seu sagrado dia. Então você fica imaginando como é que Deus pode ter pensado em tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos. E a intenção de Deus é que você seja feliz. Por isso, eu gostaria que você observasse o seguinte: o sábado é um dia muito especial. Não é só os judeus que devem observar o sábado. A Bíblia fala que toda criatura que foi feita por Deus, ela deve lembrar de que esse dia é um dia especial. Então, a Bíblia fala que nós precisamos lembrar de que fomos criados por Deus e que o sábado é um dia de celebrar a criação. Por isso é um dia em que podemos desenvolver a nossa confiança. E assim como a Bíblia nos ensina e podemos aprender através da leitura e do estudo da Bíblia e receber alívio, assim também devemos procurar a Deus para que Ele possa nos trazer alívio. Agora eu gostaria de mostrar para você, na Bíblia, quais foram algumas pessoas que seguiram esse conselho de Deus em guardar o sábado e em obedecer o mandamento. Olha só. Como eu disse para vocês, Deus, o próprio Deus, Ele descansou nesse dia de sábado. E é como se fosse um compromisso que Deus tivesse assumido com sua criação.
com a humanidade. É um dia todo especial, onde Deus está disponível para que você possa se encontrar com Ele, se relacionar com Ele e viver um momento especial. Também nós vemos que Jesus, quando esteve aqui neste mundo, Ele separou o dia sagrado para poder estar em comunhão com Deus, para poder estar em comunhão com as pessoas e poder assim auxiliar as pessoas e trazer também alívio para aquelas pessoas. Jesus auxiliava, ajudava as pessoas através da cura, através da conversa, através do modo como ele se relacionava e levava assim alívio para essas pessoas. E essas pessoas então podiam receber das mãos de Jesus o alívio que vinha de Deus. Os seus discípulos também, os discípulos que viveram com Jesus, eles também observavam e guardavam o sábado. Depois que Jesus foi crucificado e voltou aos céus, os discípulos continuaram obedecendo o dia de sábado. Maria, a mãe de Jesus, ela também observava o sábado como dia sagrado. Talvez a maioria das pessoas não saibam disso, mas é verdade. Tem muitas pessoas que sabem que o sábado é um momento especial para Deus, mas também existem outras que não sabem. Paulo também observou o sábado que foi instituído por Deus. Olha só, Paulo, ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Ele nunca cumprimentou Jesus como os discípulos, nunca conviveu com Jesus. Mas Paulo, mesmo assim, observou o sábado. E ele foi um fundador exímio de várias igrejas, por conta da sua disciplina e da sua maneira de viver em comunhão com Deus. Porque Paulo confiava em Deus, ele estudava as Sagradas Escrituras e seguia os conselhos de Deus. Através disso, ele recebia o alívio que vinha de Deus. Então, agora você aprendeu algo mais sobre a Bíblia. E você sabe que o sábado é um dia muito especial. Então, a partir de hoje, você já pode começar a refletir mais sobre esse assunto, a pensar mais sobre esse assunto. E aproveita no dia de sábado para estudar mais da Bíblia, aprender mais sobre Deus e viver em comunhão com Deus, pensar mais em sua vida, pensar mais em você, se relacionando com Deus de maneira mais íntima nesse dia, dando mais tempo a Deus nesse dia, para que você viva em comunhão. Eu acredito que se você fizer isso, você vai se sentir muito melhor. Agora você entendeu o que eu queria falar para você? Vamos voltar então àquela história da Bíblia. Vamos ao texto. Lembra que eu disse para vocês que enquanto eles estavam navegando, Jesus aproveitou o momento e foi descansar, foi dormir. E aconteceu o quê? Aconteceu que sobreveio uma tempestade. Uau! Imagine ventos fortes, chuva forte, e aquele vento, aquela chuva começou então a chacoalhar aquele barco, as ondas começaram a ficar altas e agitadas, e o barco começou a chacoalhar para um lado para o outro, e entrava água no barco de um jeito ou de outro. Nossa, imagine essa situação. Vamos ver a imagem, olha só. Imagine, relâmpagos, trovões, o tempo fechou e caiu chuva, e as ondas então chacoalhando o barco. Os discípulos ficaram com medo de perecerem, de morrer. Eles não esperavam aquela tempestade, da maneira como ela veio. E olha só o que a Bíblia diz, o que aconteceu. Ora, levantou-se um grande temporal, diz a Bíblia. Imagine então aquelas ondas. Olha só, imagine o barco, para um lado, para o outro. Os discípulos pensaram que aquele barco ia virar. E aconteceu que entrou água no barco também. Imagina, ele ia ficar pesado e ia afundar, naufragar. Pense só, se você estivesse ali dentro, como que você iria se sentir? O desespero, a angústia e a aflição, estando ali. Foi assim que os discípulos se sentiram. Então imagina os discípulos tentando tirar a água de dentro do barco. Eles faziam todo o esforço possível para jogar água fora do barco, mas não adiantava, porque a água continuava enchendo o barco. E aquilo trouxe agonia. Mas, em um momento, a Bíblia diz que eles olharam e viram alguém dormindo. E quem era? Era Jesus.
Foi aí que os discípulos então sentiram algo. Nossa, vocês viram? Olha só. E aí os discípulos então correram e chamaram Jesus e disseram: nós vamos morrer, Jesus, nós vamos morrer, nos ajude. E Jesus então despertou, ele olhou, e aí Jesus então ordenou que o vento e o mar se acalmasse, que a chuva parasse e a tempestade acabasse. Vocês viram? Com um simples gesto, uma simples palavra, um simples comando, tudo se foi, a tempestade acalmou. Agora imagine os discípulos ao ver aquela cena, pense. E eles realmente reconheceram que Jesus, ele é poderoso. Foi ele quem criou, foi Jesus quem criou o mundo no passado. Foi ele quem organizou o mundo como o mundo é. Ele que fez o mar, a terra. Então, Jesus tinha poder e domínio sobre a tempestade. Por isso que a tempestade se acalmou. E aqui, imagine então a cena, tranquila, calma, e os discípulos bestificados com aquela situação. Como que pode, admirados, como que pode? Jesus é maravilhoso. Ele fez a tempestade se acalmar. Agora pensa, será que eu e você podemos ter essa mesma fé que os discípulos tinham? Mas olha só a pergunta que Jesus fez. Onde está a vossa fé? Cadê? Cadê a vossa fé? Foi o que Jesus perguntou. Onde está a vossa fé? Jesus pergunta para você, aonde está a tua fé? É como se Jesus estivesse pessoalmente dizendo para você, você confia em quem? Nas horas do desespero ou angustiado, você confia em quem? Jesus fez essa pergunta para os discípulos justamente para que eles refletissem sobre a situação. Eles estavam agoniados com a tempestade e essa agonia, essa angústia os cegou. E eles esqueceram que quem estava ali do lado deles na embarcação era o próprio Jesus. Mesmo com a tempestade, os discípulos podiam, antes mesmo de ficarem nervosos, angustiados, procurar Jesus e pedir ajuda. Mas eles preferiram escolher resolver a situação com as próprias mãos. E aí a agonia veio, a angústia veio e esqueceram de Jesus. Assim é a nossa vida. Às vezes acontece algum problema com você, alguma situação, e você começa a tentar resolver as coisas com as suas próprias forças, do seu próprio jeito. E você procura de um jeito, procura de outro, tentar resolver a situação da sua maneira. Mas no final o que acontece? Você percebe que você não conseguiu. E normalmente, geralmente a gente procura Deus em que situação, em que circunstância, em que momento? Apenas no último momento. Apenas quando as coisas estão quase perecendo. Eu acredito que nós precisamos fazer o contrário. O contrário, nós precisamos em primeiro lugar procurar a Jesus. Assim quando surgir a dificuldade, assim quando aparecer a situação, nós precisamos procurar a Jesus e pedir para que Ele nos ajude. Dessa forma nós vamos conseguir obter vitória. Eu conheço algumas pessoas que já me contaram algumas histórias que elas viveram, histórias de fé, experienciadas por elas. E também, se você ler na Bíblia, você vai ver diversas histórias de pessoas que confiaram em Deus em primeiro lugar. Eu acredito que hoje, eu e você precisamos tomar essa decisão, que nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. Eu gostaria de compartilhar uma história com você. A história de uma pessoa idosa com mais de 90 anos. Acredito que ele devia ter entre 95 e 96 anos. Então eu conheci essa pessoa, fui até a casa dele e eu me encontrava com ele. E a situação que eu percebi muito difícil para ele é que ele não enxergava direito. Às vezes eu entrava na casa dele, né? E aí a mulher vinha falar comigo e como ela não enxergava,
ela colocava a mão dela em cima da minha mão e dizia: eu já sei quem é. Esse é o Douglas. E aí ela um dia contou para mim o que aconteceu com ela. Ela foi no mercado fazer algumas compras. Então ela comprou as coisas que ela precisava e estava voltando sozinha para casa carregando as sacolas. E antes de chegar em casa, ela foi procurar a chave, encontrou a chave no bolso, mas quando tirou a chave caiu da mão dela. Nossa, como ela não enxergava, não dava para ela enxergar a chave onde a chave tinha caído, ela precisou se ajoelhar no chão e começou a palpar o chão para tentar encontrar essa chave, mas não conseguiu. E passou ali 1, 2, 3, alguns minutos procurando aquela chave e não conseguiu. E aí foi naquele momento que ela imaginou e ela disse assim: eu preciso orar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha? Uma questão simples como essa, que você acha que era necessário orar e pedir ajuda de Deus? Você acha que era algo importante? Sim, mas para aquela mulher, naquele momento, ela sentiu a necessidade de ter uma ajuda de Deus. E ela acreditava que Deus ajudaria. Então ela parou, orou a Deus e ela experimentou. Pôs a mão do lado do seu pé e a chave estava ali. Foi então que ela pegou a chave, abriu a porta e conseguiu entrar em casa. Quando ela entrou, ela agradeceu muito a Deus pelo que Deus tinha feito por ela. Vocês viram? Foi uma coisa simples, mas se você confiar em Deus, nessas coisas simples da sua vida, ou em coisas complexas, você vai ver que Deus vai te ajudar. Pode ser coisas difíceis ou coisas fáceis. Se você confiar em Deus, Ele vai te ajudar. Então hoje, se você está necessitando de um alívio, se você está angustiado com alguma coisa, confie em Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos fala, no livro de Apocalipse, o quê? Capítulo 21, verso 6. Vamos acompanhar? Venha comigo junto. Disse-me ainda. O que foi que ele falou? Tudo já está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Lembra que eu falei para vocês? Eu existo desde a eternidade. Eu sou o princípio e o fim. E se alguém tem sede, pode me procurar, porque eu darei de graça a água da vida. Como uma fonte que nunca acaba, é só você pedir e eu lhe darei. Você sempre vai se sentir aliviado estando com Jesus. Pois é, Deus é tremendamente maravilhoso. Está tudo pronto, apenas aguardando a mim e a você procurar Jesus. Eu não sei da sua vida, mas você que está aí do outro lado, assistindo a programação, você já deve ter percebido, através do estudo bíblico que fizemos, de que Jesus realmente, Ele pode te ajudar. Você já conhece a história de Jesus, já viu que Ele faz milagres, que Ele acalmou a tempestade, e a própria natureza obedeceu a Jesus. Mesmo as coisas mais complexas na vida, através de uma palavra, Jesus resolveu. Então, eu acredito que esse é o momento de eu e você confiarmos em Deus. E eu gostaria de orar nesse momento, de forma especial com você, para que você entregasse a sua vida nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido Pai que habita nos altos dos céus, hoje nós aprendemos mais uma coisa a respeito da Bíblia, que nós devemos, bondoso Deus, procurar ao Senhor, porque sabemos que o Senhor pode e é capaz de nos ajudar. Independente do problema que enfrentemos em nossa vida, o Senhor consegue resolver, o Senhor é capaz de estar conosco sempre. O Senhor pode estar ao nosso lado a todo momento, nos ajudando a resolver qualquer problema. Nós somos humanos, temos dificuldades na vida, vivemos uma vida de pecado, mas nesse momento queremos pedir ao Senhor que nos ajude a
lembrarmos de que o Senhor é o melhor que tudo, de lembrarmos de que o Senhor está ao nosso lado, de que podemos confiar em Ti. Por isso, agradecemos ao Senhor por tudo e pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você me aguarde, não vai embora não, tá bom? Daqui a 2 minutos nós vamos ter o vídeo chat e vou responder as perguntas. E também não esqueça de amanhã acessar o site e nos encontrar aqui de novo. Então fique sentado aguardando o vídeo chat. Olá, tudo bem? Agradecemos o pastor Douglas por toda essa explanação tão emocionante da palavra de Deus. E agora é o momento de vermos as fotos de hoje que foram encaminhadas e vamos apresentá-las nesse momento. Estela, Joinville, Santa Catarina. Jonas Leal, Rio de Janeiro. Natiele, Campinas, São Paulo. Pedro Paulo, lá do Rio de Janeiro. Nossa amiga Thalia Magalhães. Da Associação Paulistana, lá em São Paulo. Iverson, de Cuiabá, Mato Grosso. E temos aí o pastor Saulo Seixas, lá de Nova Olinda do Norte. Um grupo grande com a Jeane, lá em Maceió. Julian, Belém do Pará, ligadinha no seu celular. Tatiana, Marcos, Jussara, Cássia, Márcia e Elielson, Paragominas, Pará. E o Maicon, lá de Mato Grosso. Lucas, de Gama, Distrito Federal. Olha a turma aí. Walter, Maringá, Paraná. Pastor Wagner, dando apoio aí com um pequeno grupo em Caruaru, Pernambuco. Daniela Oliveira, em São Sebastião, São Paulo, juntamente com seu filho acompanhando. Carlos Eduardo, Piqueri. Tá frio aí, hein, Carlos? Olha só quem está aí, Eliana, Vila Velha, Espírito Santo, nossa amiga.
Ariane, Campinas, São Paulo, obrigada pelo apoio. Pastor Carlos, muito obrigado por acompanhar aí de Recife, hein? Gislaine Luiz, de Socorro, São Paulo. Márcia Ulisses, de São Paulo também. Olha lá o Douglas ali no fundo. Nossos amigos Gilvan e Ismailson, de Paraopebas, do Pará. Pois então, muito obrigado a você que encaminhou essas fotos. Continue encaminhando, que mostraremos novamente aquelas que forem apresentadas. Agora, um momento muito especial. Uma pessoa chamada Linda, que ontem assistiu toda a programação, se encontrava enferma e que hoje a sua saúde foi restabelecida. Então, vamos utilizar este momento para que Deus abençoe, através da oração, a Linda, que ela continue forte e firme nesse programa. Que Deus abençoe. Então, vamos pedir a Karen para que faça essa oração. Nós vamos orar neste momento especial pela nossa amiga Linda, que esteve doente ontem. Ela mora em Fortaleza. E as pessoas também que estão assistindo pela primeira vez o programa. Pode ficar do jeito que você está na sua casa. Querido e maravilhoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, porque tem tocado a todas as pessoas que estão assistindo este programa pela primeira vez, que estão sentindo a Tua presença. Pedimos de uma forma muito especial por essa pessoa chamada Linda, lá de Fortaleza. Ela precisa da sua ajuda, ela foi abençoada por Ti ontem. Às vezes as pessoas estão se sentindo mal, mas estão conhecendo agora os remédios que o Senhor deixou para nós e a sua saúde pode ser restabelecida. Cura, Senhor, cada uma delas de acordo com a sua vontade. Abençoe os problemas que elas têm, perdoe os seus pecados. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo e pela Tua presença aqui conosco também. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bom. Muito gostoso ver todos vocês nos acompanhando até este momento. Que Deus abençoe a cada um. Continue aqui conosco. É um prazer. Pastor Douglas, nosso pregador de hoje. Que o Espírito Santo abençoe você, a Karen e todos nós. Você tem dúvida? Não pare, envie para nós as suas dúvidas. Amanhã também. Perguntas, fotos, envie para nós. Agora nós vamos fazer algumas perguntas que vocês nos enviaram. Por exemplo, como é que eu faço para que a minha fé possa crescer, aumentando cada vez mais? Nossa, essa pergunta é interessante. O mais importante é que nós precisamos aprender é o seguinte, que a fé, ela é algo que vai se desenvolvendo. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Por exemplo, como que nós perdemos essa qualidade de fé? Você sabe que Adão e Eva, quando foram criados, eles estavam em íntima relação e comunhão com Deus. E sempre estavam se relacionando face a face com Deus. Eles tinham uma relação santa, uma vida santa, e se sentiam bem. E de repente então aconteceu o pecado e se afastaram de Deus. Essa comunhão foi perdida. E aí, a partir desse momento, a fé precisou ser desenvolvida para poder estar em comunhão com Deus de novo. Então, precisou-se desenvolver a fé para poder reatar a nossa união com Deus, para poder se desenvolver. Então, a Bíblia ensina de que o mais importante é que surdos, ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes leem a Bíblia e possa ser que algumas palavras, algum texto, seja complicado de se entender mais profundamente. Então, eu já queria dizer para você que uma maneira de você desenvolver sua fé é você procurando uma igreja, indo lá na igreja, vendo o sermão. Você pode assistir o sermão com a interpretação em Libras. E não é só você ir assistir,
Você precisa, além de ir e assistir, você precisa praticar o que você aprende na sua vida. E também compartilhar com outros aquilo que você aprendeu, com seus familiares, com os seus amigos. Talvez aquelas pessoas que não acompanharam e não assistiram a programação com você, você pode compartilhar com elas o que você aprendeu. E a partir dessa sua atitude, dessa postura, sua fé vai se desenvolvendo. E você vai aprender cada vez mais da Bíblia. Uma coisa muito importante para que a sua fé desenvolva é a oração. A oração te faz se aproximar de Deus e faz buscar respostas de Deus. E você começa a perceber as respostas que Deus te dá. Gostei do que foi falado, Amém. da resposta de Deus. E já aproveito para fazer uma outra pergunta de uma dúvida. Às vezes nós oramos e parece que Jesus não nos responde, está dormindo. Por que isso? A oração, ela precisa ser levada a sério. Por exemplo, você ora, Deus pode te responder no momento. Você ora, Deus pode te responder daqui a alguns dias, Ele pode responder daqui a alguns meses. Você nunca vai saber 100% assim na hora a resposta de Deus. Por isso que nós precisamos orar. Precisamos sempre estar em oração. Deus não vai desprezar você em momento algum enquanto você estiver orando. Mas acontece que muitas vezes nós pedimos coisas para o nosso próprio orgulho. Às vezes a pessoa pede algo, por exemplo, uma casa, um carro, que não vai ajudar muito na questão espiritual. Talvez vai ajudar mais o ego da pessoa. Talvez por isso que Deus não responda no momento. Talvez que leve um tempo para responder e de repente alguma coisa acontece ou outra e você não entende também. E você ora e Deus não te responde. A Bíblia também nos ensina de que Jesus também orou a Deus. Jesus disse: olha, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Se for possível, eu não passar pela cruz, que assim seja, mas que seja feita a sua vontade. E qual é a sua vontade? E a tua vontade é o que eu vou fazer. Então acredito que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Sempre questionar a Deus e perguntar a Ele, qual é a sua vontade? Olha, Deus, eu quero isso, quero aquilo, A vontade mas dele. Entendo. qual é a sua vontade? Obedecer à verdade. vontade de Deus é importante. Muito boa a resposta. Agora para você, Karen. Mandaram esta pergunta. Uma mulher grávida, ela pode fazer exercícios? Exercícios físicos? Olha, é uma pergunta difícil para eu responder, porque existem vários tipos de gravidez, né? Existe gravidez de risco, inclusive. A minha orientação é que você procure um médico e ele pode te dar as orientações necessárias para o seu caso. Se você pode fazer exercício, se você deve fazer repouso, que tipo de exercício você pode fazer. Isso somente o médico pode te aconselhar, tá bom? Muito bem. Você apresentou sobre a tempestade que aconteceu, muito grande. O barco então começou a tremer e ali os discípulos começaram a ficar com medo. Mas por que esse medo, se Jesus ali estava? A resposta é simples. Os discípulos eram humanos e o medo é uma coisa natural. Eu sou pastor, eu estudo a Bíblia, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sou uma pessoa que não tem medo de nada. Eu tenho alguns medos também, isso é natural. Por exemplo, nesse momento pode acontecer de eu ser assaltado nesse momento. Claro que eu vou sentir medo naquele momento. Isso é uma coisa natural por sermos humanos. Isso significa que nós precisamos nos sentir seguros. Se qualquer coisa acontecer, você se sentir seguro. A questão de você sentir medo muitas vezes é uma falta de segurança. Então, por isso que Jesus quis ajudar os discípulos a se sentirem mais seguros, através daquela pergunta que ele fez. Por isso que nós precisamos sempre estar com Jesus e acreditar que Ele pode nos ajudar. Se Ele venceu a morte, que dirá nos ajudar? Se Ele é capaz de vencer a morte, Ele pode ajudar
a qualquer um de nós de qualquer forma. A maioria das pessoas hoje, por falar em morte, tem medo da morte. Mas olha só, muita gente também questiona, o que vai acontecer depois que eu morrer, né? Jesus, ele nos ensina que precisamos confiar nele. Porque ele não é morte, ele é vida, e é vida eterna. Por isso que nós podemos confiar em Jesus. O importante é você confiar em Jesus. Amém. Outra pergunta. Por exemplo, nós sabemos que Deus, ele tem o controle sobre a natureza, sobre o ar, mas acontece tanta coisa na natureza, inundações, terremotos, furacões, doenças, câncer, pessoas que morrem aos montes. Mas por que isso acontece? Como assim? Por quê, pastor? Então, é uma situação muito triste de vermos essas coisas acontecendo em nosso mundo. Por exemplo, enchentes, inundações, muitas pessoas morrem com isso, muitas pessoas perdem seus bens, sua casa, e perdem outras coisas preciosas para a sua vida também. Também acontece tempestades, furacões, terremotos, e tudo isso causa problema. Por exemplo, você tem aí as doenças que a luz solar incidida na pele muito forte causa. Então, esse não é um plano de Deus. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que o mundo fosse perfeito, que a natureza fosse perfeita, que todos vivêssemos eternamente, que ninguém morresse, que ninguém sofresse, que ninguém chorasse. O que Deus realmente quer é que sejamos felizes, mas por causa do pecado, acontecem essas coisas. Por conta do pecado, a consequência é nós sofrermos, termos dificuldades, mas eu queria dizer algo para você, que dentro de tudo isso, em meio a todas essas coisas, você pode estar em comunhão com Deus e exercitar a sua fé para que ela se desenvolva. E se você perceber, as pessoas hoje, elas estão com problemas e dificuldade. E aquelas que confiam em Deus, elas sentem alívio e descansam no Senhor, porque Ele nos ajuda. Então eu tenho muitas experiências na minha vida pessoal, que já passei por muitas dificuldades, já sofri, eu também aconteceram muitos problemas que eu passei dificuldade, mas em minha vida eu confiei em Deus. E a consequência dessa confiança foi que o problema foi resolvido. Claro que você não resolve tudo 100%, como eu falei para vocês, mas o fato de você confiar em Deus, os problemas vão sendo resolvidos. Isso é importante. Amém. Realmente, atualmente, as pessoas têm problemas diversos. E quais são os tipos de problemas que hoje acontecem, em sua maioria? Nossa, são muitos problemas, diversos problemas. Qualquer lugar do mundo vai ter um problema, vai ter problema. E em qualquer pessoa também vai ter problema. Nós surdos temos problemas. Não são problemas iguais aos dos ouvintes. Pode ser que tenhamos problemas iguais aos ouvintes. Mas nós surdos, por exemplo, dentro do trabalho, às vezes você sente um pouco de preconceito porque você é surdo. Às vezes você sente uma certa dificuldade porque pode ser que tenha fofoca que atrapalhe a sua vida. E o surdo muitas vezes é impedido de mostrar o seu valor e crescer em sua carreira profissional. Então isso acontece. Esses problemas acontecem. Problemas sempre tem. Mas Deus, na pessoa de Jesus, Ele pode nos ajudar a resolver esses problemas. Então é muito importante você confiar em Deus sempre. Muito bem. Outra pergunta, Karen. Por exemplo, a nossa pele, nós sabemos que ela absorve vitaminas D através do sol, mas qual horário, assim, como pode ser isso? Eu vou explicar novamente. Para você absorver a vitamina D, você precisa tomar o sol num determinado horário. Um horário especial, não é qualquer hora que você pode fazer isso. Pela manhã, o melhor horário
entre 8, 9 e 10 horas da manhã. E aí você pode tomar esse sol sem protetor solar, tá certo? Porque o protetor solar vai impedir que você receba essa vitamina D que vem na forma do sol. Então, a pele precisa estar desprotegida para que você possa absorver este sol. Depois das 4 horas da tarde, entre 4 e 5 horas da tarde, você também pode tomar esse sol, né? Receber esse sol, estar exposto a esse sol. Então, esse horário, entre 11 é um horário forte. Entre 11 da manhã e 3 da tarde é um horário forte. É esse horário importante que, se você for tomar sol, precisa usar o protetor solar, tá? Eu aconselho você, antes das 10, tomar esse sol sem protetor solar para que você possa absorver a vitamina D. Tudo bem? Muito bem. bom. Pastor, uma pessoa perguntou o seguinte: nós precisamos ser o testemunho, precisamos estar firmes. Ele já observou que Jesus é a água viva, mas como eu posso evangelizar para transformar as pessoas para que se abstenham do pecado? Eu quero explicar algumas coisas para vocês. Por exemplo, nós nunca vamos conseguir mudar a vida de outra pessoa. Nós não somos capazes de fazer isso. Mas Deus sim. Deus é capaz de, através do Espírito Santo, tocar na vida daquela pessoa e transformá-la. E não são todas as pessoas que aceitam serem transformadas por Deus. Deus não controla, Deus não é controlador de todos. Então, é como se Deus estendesse um convite a essa pessoa. E vai depender da decisão que essa pessoa tomar, se ela vai aceitar ou não seguir a Jesus. Se ela aceitar, a vida dela aos poucos vai sendo transformada, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela e vai começar a fazer a transformação. E aí ela vai conseguir ser transformada e vai mudar de comportamento, vai mudar a vida. Então, às vezes, você fica preocupado em evangelizar as pessoas e querer que elas sejam transformadas. Na verdade, pregar o evangelho é muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas com a vida do mundo, com o pecado. Elas não vão abandonar isso na hora que você chegar para elas e pregar o evangelho e seguir os ensinos da Bíblia. Você precisa, aos poucos, acompanhar essa pessoa, ensinar essa pessoa aos poucos, para que ela vá se desacostumando com a vida dela. E assim, aceite os ensinos bíblicos. A Bíblia nos fala de que você pode, através da história da vida de Jesus, entender que, assim como a chave abre uma porta, e é um processo para isso, Jesus também, ele aos poucos vai trabalhando na vida da pessoa e aos poucos vai entrando na vida da pessoa. Então você vai perceber a mudança na vida dessa pessoa, você vai perceber que ela confia em Deus. Muito bom. Então, ontem, se você perdeu alguma coisa, não viu o Evangelibras, onde é que eu posso rever? Na internet, mas aonde? Qual o link? Se você ontem não acompanhou a programação, você perdeu, ou você chegou e assistiu a partir da metade, eu gostaria de falar para você não ficar preocupado. Tem um site, olha, bem aqui, tá vendo? Você pode olhar nesse site, vai lá, acessa esse link, esse site, abre e assiste o vídeo que você perdeu. Também hoje, se você perdeu, assistiu do finalzinho para frente, você pode, assim que terminar, assistir de novo a reprise. Então, eu queria pedir para você não esquecer, por favor, amanhã, às 8 horas, em ponto, você já pode estar preparado e assistir. No sábado não vai ser às 8 da noite, vai ser pela manhã. Então aproveita, convida os seus amigos para assistir junto com você. Pode ser que alguns seus amigos no sábado não trabalhem, estejam de folga, então aproveita esse momento, convida seus amigos, sua família, enche a sua casa para poder acompanhar a programação e estudar a Bíblia conosco. Vamos à última pergunta então, pastor. Hoje observamos que a maioria das pessoas tem dúvidas acerca do sábado.
são acostumadas a guardarem o domingo. Mas por que essa questão do desconhecimento do sábado? Uma boa pergunta que você me fez. No passado eu me sentia da mesma forma. E eu vou tentar responder de forma simples. Às vezes as pessoas não conhecem a Bíblia de maneira profunda. E a Bíblia, ela contém a verdade. Toda a Bíblia é verdade. Então, se você pesquisar, se você procurar a fundo, você vai descobrir a verdade. Às vezes as pessoas não pesquisam e não aprofundam-se no estudo da Bíblia. Por falta de tempo, talvez, ou por algum outro motivo. Mas aproveita e separe tempo para estudar a Bíblia com alguém, com seu amigo, e acompanhe sempre os conselhos bíblicos, porque a Bíblia, ela é a verdade. E se você estudar a Bíblia de modo profundo e sincero, você vai abrir a sua mente e vai descobrir a verdade sobre o sábado. Você vai encontrar na Bíblia a verdade sobre o sábado. A Bíblia não fala nada sobre o domingo como um dia de adoração. Você pode estudar a Bíblia toda que você não vai encontrar. E até hoje, a Bíblia vem nos dizendo de que esse dia é um dia sagrado, o dia de sábado. E precisamos estudar e pesquisar a fundo a Bíblia para que possamos entender. Então eu peço que Deus abençoe você nessa caminhada. Amém, amém. Então, chegamos ao final do vídeo chat. Vamos falar com Deus nesse momento. Podem ficar da forma como estão. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje, mais uma vez, a nossa programação foi uma programação alegre, feliz, e conseguimos, mais um dia, fazer o nosso Evangelho em Libras. E todo o programa foi um programa bem-sucedido. Sentimos de verdade a sua presença em nosso meio. Eu queria agradecer ao Senhor nesse momento e queria pedir ao Senhor de modo especial que o teu Espírito, bondoso Deus, tocasse na vida de cada pessoa que está nos acompanhando. Que o Senhor possa ajudar essa pessoa, que ela possa encontrar na comunhão contigo firmeza em sua fé. Sabemos que pouco tempo nos resta e que Jesus está voltando. Por isso, gostaríamos de pedir que o Senhor nos ajudasse, que em meio a tantas coisas que acontecem em nossa vida, possamos perceber que a sua volta está perto. Por isso, queremos pedir que o Senhor nos dê confiança, que esses sentimentos de que o Senhor está perto de voltar possam nos trazer confiança para um dia estarmos morando contigo no céu. Pedimos ao Senhor, bondoso Deus, que esteja conosco, que abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa limpar a nossa vida, que o Senhor possa purificar o nosso ser de toda maldade e pecado e que possamos viver em comunhão contigo. Nosso desejo é receber de Ti as Tuas bênçãos e receber de Ti o seu alívio. Por isso queremos confiar em Ti, porque o Senhor de verdade é a nossa água da vida. Te agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso horário chegou ao fim. Nós queremos agradecer a todos vocês. Hoje acabou, mas amanhã tem mais, não esqueçam, 8 horas da noite. Boa noite para todos vocês. Boa Até noite. amanhã. Tchau. Vamos lá? Evangelho em Libras. Evangelho em Libras. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.